Estimado Padre Ellison, Diácono Francisco, meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos esta Santa Missa, pode baixar um pouquinho, no contexto do 5º dia da trezena de Santo Antônio de Pádua, nosso padroeiro. É sempre uma alegria vir a esta paróquia, já com seus 10 anos de idade, uma paróquia alvissareira, bonita. Cada vez que a gente vem aqui tem mais gente na igreja. Alguém ali fora me pediu para que já é preciso mandar um segundo padre para cá. Se tivesse eu mandaria amanhã, mas nós não temos. Vamos rezar e pedir a perseverança dos nossos seminaristas para que num futuro não muito distante a gente possa ter mais um sacerdote aqui. Eu quero cumprimentar com muita estima o nosso padre, nosso diácono, todas as lideranças pastorais, movimentos e todo o povo de Deus aqui reunido. Hoje a igreja une diante dos nossos olhos duas figuras extraordinárias. São Bonifácio, o grande mártir, patrono da Alemanha, onde foi um grande missionário, e Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais amados e queridos no coração do povo de Deus. Ambos estes santos nos ensinam que a verdadeira santidade nasce da fidelidade a Cristo e da coragem de anunciar o Evangelho. A oração da coleta que nós rezamos hoje resume admiravelmente a vida de São Bonifácio. Guardemos fielmente e proclamemos pelas nossas ações a fé que ele ensinou pela palavra e selou com seu sangue. Por isso hoje nós celebramos com a cor vermelha. São Bonifácio não era apenas um pregador. Ele foi um homem que entregou a própria vida por Cristo. Morreu mártir no ano 754, enquanto anunciava o Evangelho. O sangue deste homem tornou-se semente de novos cristãos. Na primeira leitura de hoje, São Paulo escreve a Timóteo uma frase que parece dura, mas ela é verdadeira. Todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. O mundo aceita muitas coisas, mas continua tendo dificuldade de aceitar um cristão coerente, uma família verdadeiramente católica, um sacerdote fiel, uma jovem pura, um jovem casto, um leigo comprometido com a verdade do Evangelho. Mas São Paulo não desanima o grande Timóteo, dizendo, pelo contrário, ele mostra o caminho da perseverança. Permanece firme naquilo que aprendestes. A fidelidade, meus irmãos, é uma das marcas dos santos. O mundo muda, as modas passam, as ideologias surgem e desaparecem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Imagina a Sagrada Escritura, já tem milhares de anos e ela nunca derrancou, ela nunca venceu, ela continua viva. O Salmo nos dá a consequência desta fidelidade. Os que amam vossa lei têm grande paz. Não é o dinheiro que dá paz, não é o sucesso que dá a paz, não é o poder que dá a paz. A verdadeira paz nasce da amizade concreta com Jesus, com Deus, na obediência à sua vontade. O Evangelho nos apresenta Jesus ensinando no templo. Ele recorda que o Messias não é apenas filho de Davi,
mas é também Senhor de Davi. Os judeus não têm esta consciência, mas nós cristãos que acolhemos a encarnação do Verbo e o mistério de Cristo, nós sabemos que ele é da linhagem de Davi, mas ele é maior que Davi. Jesus revela sua identidade divina. Ele não é apenas um mestre entre tantos outros. Ele é o Filho eterno de Deus, feito homem para a nossa salvação. É justamente essa fé em Cristo verdadeiro, que é Deus e verdadeiro homem, que sustentou São Bonifácio e Santo Antônio. Ambos compreenderam que Jesus vale mais do que qualquer riqueza, mais do que qualquer prestígio, mais do que a nossa própria vida. Nesta noite, olhando para a tradicional imagem de Santo Antônio, vocês podem olhar ali, essa imagem bonita que o padre comprou para nós, nós encontramos nesta imagem uma verdadeira catequese. Eu vou falar disso. Nada nesta imagem é por acaso. Cada detalhe da imagem de Santo Antônio possui um significado profundo que nos ajuda a compreender o caminho de santidade. Veja, o menino Jesus nos braços de Santo Antônio recorda a intimidade extraordinária que Santo Antônio possui com Cristo. A tradição narra que durante um momento de oração, o próprio menino Jesus apareceu ao santo e repousou em seus braços. O maior tesouro de Santo Antônio não foi sua inteligência, nem sua fama de pregador, era sua amizade com Jesus. E vocês veem Jesus com o globo na mão, é o Cristo Rei do mundo. Vocês veem Jesus com a mão levantada, os dois dedinhos, ele é homem e ele é Deus. Vocês veem o menino Jesus sentado em cima de um livro. É o Antigo Testamento, a antiga lei, e Jesus é o novo livro da lei, ele é a nova lei. Veja quanto isso é bonito. O lírio branco que Santo Antônio segura representa a pureza do coração. A brancura do lírio fala da castidade, da retidão, da honestidade e da limpeza interior. No mundo marcado por tantas impurezas, Santo Antônio continua lembrando que a santidade exige um coração limpo. Hoje achei tão bonito um casal que veio me pedir a bênção dos 10 anos de casados. Eles namoraram 4 anos e meio com meu irmão e minha cunhada. Casaram virgens e agora completando 10 anos de casamento. Uma beleza. 3 crianças maravilhosas. O hábito franciscano marrom que São Francisco usa recorda a humildade e a pureza evangélica. A cor marrom representa a terra, Adamá. O homem, Adão, vem da terra. Deus nos fez do barro. Santo Antônio era um homem profundamente culto. Conhecia as Escrituras como poucos. Poderia ter buscado honras e prestígios, mas escolheu a simplicidade de São Francisco de Assis. Vocês imaginam um homem que passou a vida toda vestindo a mesma roupa. Geralmente os franciscanos têm 2 hábitos, um no corpo e outro lavando. Você usa 2 dias, troca mais 2 dias, é a mesma roupa. Nós padres fazemos essa experiência. A batina que a gente usa, essa batina preta, é o sinal da pobreza, da simplicidade, da morte para o mundo. Você levanta de manhã, bota uma roupa velha por baixo, às vezes rasgada, velha, vocês não vão ver a roupa, e joga a batina por cima. É a pobreza, né? A gente não tem vaidade. Qual a vaidade do padre? Nenhuma. Não deve ter vaidade. O cordão com os 3 nós. Dá para ver o cordão aí? Dá. Tá ali os 3 nós. Representa os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. É os votos, os conselhos evangélicos que os santos, que os religiosos fazem, nós também padres,
devemos viver isso, né? Porque Cristo foi casto, Nosso Senhor foi puro, né? Jesus nunca teve relação sexual, ele era virgem. Também nós, religiosos, consagrados, também devemos guardar nossa castidade, nossa virgindade. E também quem é solteiro, guardar a castidade. A pobreza, que é você não ser apegado a nada, e a obediência, que é esse estar sempre com Deus. Mais amplamente, recorda o cordão que todo cristão é chamado a viver desapegado dos bens materiais, puro de coração e obediente à vontade de Deus. E vocês podem ver que a imagem tem o terço pendurado. Santo Antônio já é de um tempo que São Domingo de Gusmão tinha recebido de Nossa Senhora o rosário. Então Santo Antônio também é um amante do rosário. E nos pés de Santo Antônio nós temos o chinelo pobre. O chinelo, até vim com o meu hoje para lembrar um pouco isso, Santo Antônio, representa a simplicidade do viajante, do que caminha no deserto da vida, né? Ninguém consegue comprar um sapato chique e sair andando com ele na rua, né? Você anda com chinelo, com a botina, com uma coisa assim, né? Então, a sandália do evangelizador. Santo Antônio, os santos franciscanos foram assim. E se você quiser saber quem usa chinela, anda nas chinelas deles. No meu site lá antigo, até esqueci o nome, é tão antigo, recantodasletras.com.br. Lá eu tenho uma páginazinha das minhas poesias antigas, depois fiquei bispo, não tive tempo mais de escrever, mas lá tem um poema chamado Precata Véia, que retrata isso. Um velho da roça que eu conheci, que usava precata de couro de vaca, né? Por isso Santo Antônio, com a sua cabeça rapada, para aquela tonsura na cabeça, é para dizer: a vaidade não tem lugar nessa mente. Que a grande vaidade nossa é o cabelo, né? A gente vê agora até os padres fazendo implante de cabelo. E eu com vontade que o meu caísse tudo e não cai. Então, tanta gente gastando dinheiro com implante de cabelo. Babagem, isso é vaidade, a terra vai comer do mesmo jeito. Com cabelo ou sem cabelo a gente vive. Qual que é a grande vaidade das mulheres? O cabelo. Por isso que o véu que as mulheres usam na igreja é para esconder essa vaidade, não é isso? Aí tem uma ali de véu, tem outra. O véu é para esconder essa vaidade, né? O homem não pode ficar de chapéu na igreja, a mulher pode. Porque o chapéu também esconde a vaidade, os cabelos, né? Santa Clara de Assis, que era amiga de São Francisco na juventude em Assis, quando São Francisco converte, se torna um frade com aquela roupa velha, rasgada, descalço, cabeça rapada. Santa Clara também se converte. E ela tinha um dos cabelos mais bonitos de Assis. E quando ela vai a São Francisco para pedir o conselho, que ela queria realmente viver a pobreza e fundar o ramo feminino de São Francisco, São Francisco diz: mas com esse cabelo não tem jeito. Aí ele pega uma tesoura e corta o cabelo dela, cheio de ninho de ratos ali, foi cortando um pedaço com aquela coisa, fez, jogou. Ainda tem esses cabelos, alguém guardou os cabelos, está lá na igreja de Santa Clara, está os cabelos dela, né? Então ela chegou em casa e acabou de raspar os cabelos e botou o hábito e pronto, né? Sem vaidade. Por isso Santo Antônio continua atraindo multidões. O povo recorda nele um homem que viveu integralmente o Evangelho, integralmente. Sua popularidade atravessa os séculos, porque sua vida foi inteiramente centrada em quem? Em Jesus. Hoje nós temos a alegria especial nesta missa de benzer o novo cálice da paróquia. Alguém podia trazer o cálice? Tira as coisas e me traga o cálice, meu filho.
tira os panos de cima, me traga só o cálice. O cálice é um vaso sagrado muito importante, que precisa ser abençoado. Você não pode comprar o cálice e usá-lo sem a bênção. Geralmente o bispo deve dar a bênção do cálice. Quando a gente vai ordenar padre, a gente ganha o cálice, e o cálice é consagrado no trido de preparação da ordenação. O meu era bem feiozinho, simplesinho, aquela pobreza danada. As mulheres do apostolado da oração lá no Rio de Janeiro, lá de Realengo, daquele subúrbio lá, me deu o cálice. Depois eu perdi esse cálice. Agora os padres de Uruaçu me convidaram para celebrar na novena de Santana e disse: nós vamos te dar um presente, o seu cálice restaurado. Nós achamos ele dentro de um caixote aqui na catedral. Então o primeiro cálice do padre é muito importante. E o cálice nos lembra uma belíssima ligação entre Santo Antônio e São Bonifácio e a liturgia da igreja. Porque o cálice não é apenas um objeto litúrgico. Desde os primeiros séculos do cristianismo, ele é considerado um dos vasos mais sagrados da igreja, o cálice. Porque recebe o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da consagração, o cálice contém aquilo que existe de mais santo sobre a terra, o sangue do Redentor derramado para a salvação do mundo, que é transubstanciado pela consagração pelas mãos do Padre. Na Sagrada Escritura, o cálice possui um significado profundo. O Salmo 15 proclama o seguinte: o Senhor é minha herança e minha taça. O cálice é a taça. Em outro lugar, lemos no Salmo 115 agora: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. No cenáculo, antes da morte, na quinta-feira santa, o que Jesus fez? Ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Por isso que o livro que está debaixo de Jesus, Jesus sentado no livro antigo, nas mãos de Santo Antônio, significa que o livro antigo é da antiga aliança. Cristo agora é a nova aliança. E o Evangelho será o livro da nova aliança. E ele fala o sangue da eterna aliança, da nova aliança. Desde aquele momento, o cálice tornou-se um dos maiores sinais católicos do amor redentor de Cristo. A bênção deste cálice, nós vamos realizá-la no rito tradicional da igreja do século XV. Nesse rito antigo, o cálice é ungido com o óleo do crisma. A unção recorda que este vaso sagrado fica separado para Deus. Unção significa isso. O ungido é aquele que é separado. O padre é ungido, o bispo é ungido, por isso separado. Então o cálice ungido, ele é separado para Deus, reservado exclusivamente para conter o sangue de Cristo. Nós não podemos pegar o cálice da igreja e usar num teatro. O cálice é sagrado. Assim como os reis, profetas, sacerdotes e altares eram ungidos na Sagrada Escritura, também este cálice recebe a marca da consagração para o serviço divino. Depois da unção com óleo, o óleo é retirado com o pão, com o miolo de pão, que já está ali preparado, que é o rito antigo. O rito novo não tem isso. Por isso que o padre pediu para fazer no rito antigo, que ele tem esse belíssimo gesto. E é profundamente simbólico isso. O pão recolhe aquilo que tocou a unção sagrada do cálice. A igreja ensina, desse modo, que nada do que pertence ao culto divino deve ser tratado com banalidade. Tudo aquilo que toca o mistério de Cristo merece reverência, respeito e amor. Este óleo, chamado óleo do crisma, somente o bispo pode benzê-lo na quinta-feira santa,
E aqui na diocese nós fazemos na terça-feira, por causa das distâncias, porque os padres têm que estar tudo junto. O bispo consagra o crisma juntamente com todos os padres. É um momento bonito. O padre Hélio estava lá no dia, né? A gente rezou junto. Isso é maravilhoso, né? Por quê? Para que nós tenhamos respeito, muito respeito com as coisas do próprio Deus. Tudo aquilo que toca o mistério de Deus, e o óleo do crisma representa o mistério do ungido, que é Cristo, ele serve para ungir o cálice, para ungir no batismo, ungir na crisma e ungir a ordenação do padre e do bispo. O óleo dos enfermos é outro. O óleo dos enfermos não é o óleo do crisma. Os padres da igreja, ou seja, aqueles grandes teólogos dos primeiros séculos até o 6º século da igreja, contemplavam com admiração este mistério. São João Crisóstomo, no século IV, ensinava que o altar é mais precioso do que qualquer trono terrestre, pois nele se realiza o sacrifício de Cristo. O altar é ungido. Esse ainda não é, porque nós ainda não dedicamos a igreja e não vamos dedicá-la, porque a nossa igreja de Santo Antônio será uma matriz futuramente construída, em definitivo, né? Santo Ambrósio, também do século IV, foi o catequista de Santo Agostinho, afirmava que aquilo que o sacerdote segura no cálice não é uma simples bebida, mas o próprio sangue do Senhor. A gente celebra a missa aqui, no altar. O cálice é colocado sobre o altar. Há uma profunda ligação entre este cálice, São Bonifácio e Santo Antônio. São Bonifácio derramou seu sangue por Cristo, como mártir. Santo Antônio consumiu sua vida anunciando Cristo. E vale a pena conhecer os milagres de Santo Antônio. O senhor já falou do milagre dos peixes para eles? Vocês já sabem muita coisa de Santo Antônio. Ambos beberam espiritualmente o cálice de Cristo, o cálice do sacrifício da missa, da entrega e da fidelidade. O cálice que hoje abençoamos recorda exatamente isso. Não existe santidade sem participação na cruz de Cristo. A missa é a cruz de Cristo, do Calvário, onde Cristo morre, que nós estamos nela. Quantas missas serão celebradas neste cálice? Quantas comunhões serão distribuídas? Quantas ações de graça subirão a Deus através desse cálice, quando o padre pega o pão na patena, o vinho no cálice e diz por Cristo, com Cristo e em Cristo. É o momento ápice da missa que nós entregamos o santo sacrifício incruento de Cristo ao Pai. Quantos fiéis serão fortalecidos pelo sangue de Cristo? Um cálice, meus irmãos, é um instrumento de santificação para as gerações inteiras. São Bonifácio derramou seu sangue como mártir. Santo Antônio gastou sua vida pregando o Evangelho. Cristo derramou seu sangue pela salvação do mundo. Toda a história da santidade converge para este mistério de amor que celebramos no altar, que é a Santa Eucaristia. Sem missa, sem o sacrifício da missa, não existe igreja. Que esta trezena de Santo Antônio renove em todos nós o amor à palavra de Deus que ele viveu, a fidelidade à igreja, a devoção à Eucaristia, à Santa Missa. Parabéns, Padre Wellison, pelo seu zelo com o altar de Deus, com o seu zelo com a liturgia, com o seu zelo por este momento tão bonito na vida da igreja que é a Santa Missa. Que aprendamos com São Bonifácio a coragem da fé. Que aprendamos com Santo Antônio a intimidade com Jesus, a pureza do coração, a humildade e o amor às Escrituras. E que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Senhora das Graças, Imaculada Conceição, excelsa padroeira da nossa diocese, nos conduza sempre ao seu Filho Jesus Cristo. Ela que ofereceu ao mundo o Cordeiro sem mancha, nos ensine a amar a Eucaristia e a viver na graça de Deus
e a caminhar firmemente rumo à santidade. Amém.